Fala galera, aqui quem fala é o João Pedro do canal Código BR. Hoje eu vou continuar trazendo aqui nosso curso básico de HTML5. Bom, hoje eu vou trazer aqui sobre formulários. A primeira parte aqui sobre formulários. Vou fazer vários vídeos aqui mostrando vários conteúdos sobre formulários, que é um conteúdo bem abrangente. E bom, vou começar aqui explicando um pouco sobre formulários, né? E alguns tags e atributos que compõem o formulário. Para você criar um formulário, você tem que colocar aqui primeiro a tag form, que é a tag que vai compor basicamente o formulário, né? Ele vai designar um espacinho na nossa página HTML para o formulário. E essa tag aqui, ela tem alguns atributos. Os primeiros atributos são de identificação, né? No caso, o atributo name e o atributo ID. Esses atributos são de identificação e eu vou colocar aqui, por exemplo, cadastro, né? Como nome e também cadastro como ID. Porque eles têm uma diferença básica aqui entre eles dois. O nome a gente pode variar, a gente pode colocar em vários formulários. Se eu criar outro formulário aqui embaixo, eu posso dar o mesmo nome para ele. Mas o ID não, o ID ele é específico desse formulário que eu estou criando. Por isso que eu não posso colocar um ID específico para cada formulário. Se eu colocar aqui cadastro, o outro eu já tenho que colocar, por exemplo, cadastro 1, pois senão vai dar erro, vai dar um problema. Por que utilizar esses atributos de identificação? Caso mais para se a gente for fazer manipulações dentro do nosso formulário. Então, esses atributos aqui não são específicos dessas tags. A gente pode colocar também um ID aqui no body, né? A gente pode colocar um ID em qualquer outra tag do HTML. Só que no caso é mais interessante em atributos em tags que a gente for mexer especificamente. Por exemplo, se a gente fosse mexer com o CSS aqui do formulário, se for fazer aqui da forma externa ou da forma interna, é legal ter um identificador, porque a gente pode fazer diretamente nesse formulário específico que a gente quer, sem bagunçar muito o código. Se eu for fazer um CSS inline, né, que é dentro aqui da própria tag, não faz tanto sentido colocar, né, nessa visão do CSS. Mas se a gente for fazer aqui, por exemplo, no caso style aqui, colocar um style e fazer um CSS interno, ou se a gente criar uma página e fazer um CSS externo, é interessante ter essa identificação aqui, porque para caso que a gente queira fazer manipulações apenas nesse formulário. Né? E também serve para outras coisas, como manipulações de JavaScript. É interessante, se a gente for querer mexer com JavaScript, é interessante ter aqui o ID, porque tem uma propriedade do JavaScript, que é o getElement. Ele não vai mostrar aqui, porque eu não coloquei dentro da tag script, element by ID, que ele é um método do JavaScript que ele vai pegar o meu ID do meu elemento, no caso aqui do meu formulário, né? E ele vai fazer a manipulação necessária dentro da função que a gente quer. Aí eu colocaria aqui, no caso, o nome do ID, que seria cadastro. Aí ele é um princípio básico aqui do JavaScript, que é o que a gente usa para manipular. A gente pode fazer várias funções e várias coisas com isso. Por isso que é interessante ter o identificador dentro do formulário. Outros atributos são atributos já de envio. Primeiro atributo de envio, o action. O atributo de envio action, basicamente ele vai definir para onde vão ser mandados esses dados do formulário. A gente preenche e geralmente no formulário tem um botãozinho para você enviar os dados. E esse botãozinho aí, ele vai ser definido através desse action. Ele vai mandar as informações do formulário preenchido para esse action. A gente geralmente a gente manda para uma página, por exemplo, cadastro.php. Pode ser uma página, tem que ser uma página web mesmo, ou eu posso colocar aqui no meu caso, como eu não tenho essa página aqui, cadastro.php criada, no caso, se eu clicasse lá na requisição para ele enviar os dados, ia dar um erro. Se eu colocar aqui um hashtag, ele vai mandar para no caso, um caminho, né, um path nulo. Então, ele não vai mandar para lugar nenhum, ele não vai sair da página. Então, para testes, é interessante a gente colocar aqui o hashtagzinho, jogo da velha, para, no caso, não dar erro na hora da gente mandar a requisição. E o outro atributo de envio é o atributo method. Esse atributo ele vai definir o modo de envio desses dados. Ele pode ser do tipo get e pode ser do tipo post. Do tipo get, basicamente ele vai mandar as informações pela URL, ou seja, ele não vai criptografar, não vai fazer nada, ele só vai mandar as informações pela URL, vai aparecer na URL do navegador. E isso não é interessante por questão de segurança. Se for envio de campo de senha, né, se for um cadastro com informações pessoais, número de cartão de crédito ou algo do tipo, não é interessante, porque isso fica visível para o próprio usuário. Então, nesse caso, é interessante utilizar aqui requisição do tipo post. Porque o que o post faz? Ele
encapsula essas informações, ele criptografa essas informações e insere diretamente na aplicação ou no banco de dados que a gente quer. Então é interessante porque o usuário não fica vendo essas informações. Esses são os atributos, alguns atributos básicos aqui da tag formulário. E a tag formulário, a tag form, ela é composta por outros atributos, ou por outras tags, para falar a verdade. A primeira tag que eu vou colocar aqui é a tag fields, field set. Essa tag field set ela vai determinar, no caso, um quadradinho, né, um espacinho que a gente pode colocar uma legenda dentro desse espacinho, né, que é para descrição. Aí aqui dentro dela a gente coloca aqui legend e dentro dessa tag legend a gente pode escrever uma legenda. Eu vou colocar aqui cadastro, por exemplo, que é legal para identificação lá visualmente no formulário. E a outra tag que compõe, isso aqui não é obrigatório, isso aqui é mais para questão de descrição. A outra tag que compõe esse formulário, que isso aqui é uma tag obrigatória, são as tags do tipo input. As tags do tipo input, elas são bem interessantes e elas têm várias variações. Eu vou mostrar algumas aqui, mas basicamente ela é o quê? Ela é o campo de texto que você preenche lá na hora do formulário. É bem interessante a gente colocar isso. E bom, essa tag do tipo input, ela pode ser de vários tipos. Ela tem do tipo, ela tem do caso do tipo e-mail, ela tem do tipo texto, ela tem do tipo telefone. Então a gente pode colocar vários tipos aqui para o meu input. Eu vou colocar alguns aqui, por exemplo, vou colocar aqui do caso do tipo text, que é o tipo de input texto, né? Eu vou colocar aqui e vou colocar aqui o nome, por exemplo, nome. E aqui tem alguns outros atributos que a gente pode colocar aqui, por exemplo, que é o autocomplete. O autocomplete, ele é um atributo dessa tag aqui, também pode ser do formulário, que ele, no caso, ele é binário, ele é on ou off. No caso, ele vai definir a questão do preenchimento automático do navegador. Por padrão, esses navegadores atuais, o Chrome, o Edge, né, o Firefox, ele já vem com isso setado como on. Né? Então, você não precisa colocar se você quer que isso seja habilitado no seu navegador. Mas, se você quer desabilitar, você coloca off, que eu vou deixar no caso aqui, que ele não vai pegar as informações já preenchidas, que eu preenchi anteriormente no navegador. O outro tipo aqui, eu vou colocar alguns aqui, dentro dessa minha tag aqui, no caso do formulário, eu vou colocar alguns campos aqui e vou variar os tipos dele. No caso, eu vou dar um duplicar aqui e vou colocar aqui, no caso, outro tipo de input, que é o tipo e-mail. No caso, ele vai colocar aqui um formulário de e-mail, um campo de e-mail para ser preenchido no meu formulário. No caso aqui, eu vou tirar essa tag autocomplete para provar que ele já vem por padrão dentro do meu navegador. E vou colocar aqui um campo de senha. Deixa eu dar novamente aqui um duplicar. E vou colocar aqui, no caso, um campo de senha do tipo password, que é, no caso aqui, o tipo de campo para senha, que ele mostra os asteriscozinhos, né? Ele não mostra o texto em si que você está preenchendo, ele mostra os asteriscos. E aqui eu vou colocar aqui senha, o nome do campo senha. E outro botão, ou no caso outro tipo de input que a gente pode colocar é o do tipo submit, que no caso é um botão, entre aspas, de submissão, né? Então ele vai enviar esses dados. Eu vou colocar aqui, no caso, btn enviar, isso aqui é meio padrão do nome, né? Que a gente coloca btn porque ele vai ser de um tipo botão. E a gente vai colocar aqui um value dentro dele. Esse value, no caso, vai ser o nomezinho que vai estar dentro do botão, né? Que eu estou transformando esse campo input aqui num botão. Eu vou colocar aqui enviar. E tem outro atributo aqui da tag put que eu esqueci de falar, que na verdade é bem interessante a gente colocar, que é o atributo placeholder. O atributo placeholder, ele mostra aquela mensagenzinha dentro do campo. Por exemplo, aqui no caso do nome, eu vou colocar aqui nome, né? Nome, aí e vou copiar isso aqui e colar nos outros. Ele vai mostrar a mensagenzinha dentro do campo. Eu preenchi aqui e coloquei os placeholders, ele vai mostrar isso aqui dentro do campo. E tem outra tag que a gente pode colocar para compor esse formulário, deixar ele bem estruturado, que são os labels. O
que que esse label faz? Esse label ele vai ser o nomezinho que vai estar ao lado, né, dependendo da disposição que a gente colocar, mas ele geralmente vai estar ao lado do nosso campo de texto. Ele dá uma descrição breve, tipo, no caso aqui nome, eu vou colocar nome. Ele tem basicamente a mesma função do placeholder, né? Geralmente quando você coloca um placeholder, você não coloca um label. Geralmente quando você coloca um label, você não coloca um placeholder. Eu gosto de colocar os dois, para falar a verdade, porque eu acho que fica mais completo, fica mais bonito, mas fica aí do seu gosto mesmo na hora de fazer o formulário. Vou dar um Ctrl C aqui e sair apenas colando aqui nos outros. Então vou salvar isso aqui agora e vou lá para o navegador mostrar como ficou. Recarregando a página aqui, nós podemos ver como é que ficou a disposição. No caso aqui nós temos o meu field set, né, que ele vai compor, ele fez essa caixinha aqui que compõe o meu formulário. Nós temos aqui, no caso, esse atributo aqui, no caso, o legend, né? A gente tem aqui o legend, a tag legend, que compõe também o field set. E nós temos aqui os nossos descrição do formulário em si, né? Aqui nós temos os tipos de campo, né? O e-mail, o nome, e-mail e senha, né? E nós temos aqui o placeholder dentro deles. E nós temos aqui também o nosso label aqui do lado, né? E aqui nós temos o nosso botãozinho aqui de enviar. Percebam que aqui, ó, quando eu cliquei no enviar, mudou a URL aqui. No caso aqui eu vou apagar aqui. E ele vai tá na tag normal aqui, tá na URL normal da minha pasta. Se eu clicar aqui no enviar, ele vai mostrar a minha rota, né, para onde eu estou mandando esses dados. No caso aqui foi para no caso o action que eu coloquei, que foi o hashtag. Ele está mandando para uma rota nula, basicamente. E aqui percebo que não teve nenhuma manipulação aqui, ele não mostrou nenhum campo que eu preenchi, senha, e-mail e nem nome. Por quê? Porque ele está utilizando o método post. Se eu colocasse o método get, ele ia colocar aqui senha, e-mail e nome aqui na URL, ficaria visível para o próprio usuário. No caso aqui da tag nome, como a gente colocou lá o autocomplete off, ele não permite, eu tenho que escrever, né? E ele não permite que eu recupere um nome aqui que eu já tenha preenchido. No caso do e-mail, se eu clico aqui, ó, ele aparece. Então é bem interessante isso. A questão do autocomplete, se a gente quer manipular esses dados aqui, né, o formulário da forma que a gente quer, a gente pode deixar ele estruturado da forma que a gente quer. E no caso aqui do botão, ele envia aqui para a nossa rota nula. Se eu manipular a rota, no caso action, se eu colocar lá, vou mudar aqui, no caso vou botar uma página que não existe, vindo aqui colocando uma página que não existe, por exemplo, a nossa página de cadastro.php, como é que vai ficar lá no navegador. Eu recarreguei a página aqui, se eu clicar aqui em enviar, ele vai me mandar para vai dizer arquivo não encontrado. É por isso que eu não queria botar para efeito de teste mesmo, ele vai me colocar aqui, ó, para uma rota que não existe. Né? Se eu colocar o hashtag, não vai ter uma manipulação nenhuma na questão da rota. Então, por isso que é interessante, para não dar erros desse tipo aqui. E bom, esse era o vídeo de hoje. Eu queria trazer aqui um pouco sobre formulários. É a primeira parte apenas, tem muito conteúdo sobre formulário, tem muita coisa interessante para a gente mostrar. E na parte 2, né, no próximo vídeo, eu vou mostrar mais alguns atributos da tag input e da tag formulário também. Vou mostrar mais algumas coisas que compõem essa tag formulário. E vou continuar com essa série de vídeos aqui que a gente está fazendo aqui sobre HTML5. Me siga no Instagram, né? E até o próximo vídeo.